E aí, hello people, Anderson Oliveira aqui com vocês, continuando o nosso curso Como Pensar. Nós vamos falar nessa aula sobre a origem do pensamento, nós vamos falar sobre as fases do pensamento. E antes eu quero deixar uma frase muito famosa do rei Salomão, filho do rei Davi, alguém que era tremendamente reconhecido como o homem mais sábio do seu tempo e um dos mais sábios de todos os tempos, alguém que foi extremamente brilhante e obteve uma fortuna que hoje alguns calculam aí em torno de 6 trilhões de dólares, se fosse nos dias de hoje. Então a mensagem dele é a seguinte: quem tem domínio de si próprio, ele é mais importante, vale mais do que aquele que conquista uma cidade. Então, veja bem, se você trabalhar, buscar realmente e conhecer essa condição, essa capacidade de ter domínio sobre a sua mente, isso equivale a você ter domínio sobre uma cidade. Então, algo realmente forte, e que nos impulsiona, nos empolga a realmente buscar cada vez mais domínio sobre os nossos pensamentos. Então, qual que o que é o pensamento? O pensamento ele vem de um presente, ele vem de uma capacidade que a gente tem de pensar, a razão está dentro dessa capacidade, uma das nossas 6 faculdades mentais, junto com memória, imaginação, intuição, vontade e percepção. E essa capacidade da gente pensar nos diferencia, como já falamos, dos animais, o que nos faz ser diferente de ser um porco, de ser um cavalo, é realmente a gente poder pensar. E uma vez que a gente pode pensar, a gente pode gerar o nosso próprio ambiente, nosso próprio habitat. Infelizmente, mais de 90% das pessoas do mundo não estão gerando, não estão criando os seus próprios ambientes, mas de forma alienada, de forma assim, sem pensar, literalmente se deixa levar pela vida e com isso desperdiça esse grande presente que o Criador, Deus, Ele nos deu para que a gente pudesse desfrutar desse tempo que a gente tem de vida, de matéria aqui na Terra e que vai passar, com certeza. Todos nós um dia não estaremos aqui presente. Temos aí 43 mil dias mais ou menos de vida, então temos que ter domínio sobre o pensamento para que a gente não seja roubado. A origem do pensamento, sem dúvida, está no Criador. No princípio criou Deus, então eu acredito que Ele pensou em criar. Veja que eu e você, o homem ou a mulher, nós somos a mais alta criação de Deus, fomos criados em último lugar, depois de todas as coisas. Então isso nos faz entender que nós somos o melhor e a mais alta criação. Então a origem, ela certamente está no próprio Criador, que é a mente universal, é a mente infinita, e nós somos parte dessa mente. Nós temos ali uma face dessa mente, nós temos o DNA espiritual desse Criador, desse Deus, desse Espírito, e então com Ele a gente, uma vez entendendo, tendo consciência dessa capacidade de pensar, nós certamente vamos viver uma vida melhor. Então, pensamento, ele origina, ele gera um sentimento. Por trás de um sentimento, primeiro houve um pensamento. Então você checa mesmo dentro de você. Quando você sente alegria, por que você sente alegria? Porque você está pensando em alguma coisa alegre. Se eu falar para você, olha,
se teu time de futebol favorito for o Corinthians, por exemplo, né? Corinthians campeão, o que você vai logo sentir? Alegria, se você for um corintiano. Se você for um flamenguista, né? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, o que você vai sentir? Alegria, porque esse pensamento, ele está gerando em você uma alegria, te traz a lembrança, né? A memória, aquilo que é legal, que você ama, que você gosta, ao mesmo tempo que se a gente falar, olha, tá tendo um número de morte absurdo com essa pandemia, com essa questão do coronavírus, as pessoas, não sei porquê, mas elas estão acontecendo isso, estão morrendo no hospital, está com problema. Também o que vai acontecer? Isso vai gerar um sentimento, né? Vai pensar negativo, vai pensar dificuldade, vai pensar que vai ficar igual, vai pegar aquela doença. Então, o sentimento, ele vem logo após de um pensamento. Então, nós podemos identificar que a gente tem que mudar os pensamentos, identificando como é que eu estou me sentindo. Né? E conforme eu estiver me sentindo, então eu posso canalizar esse pensamento para o outro lado, que é o lado positivo, e não ficar então refém desse pensamento negativo que pode me levar à ansiedade, que pode me levar a uma depressão. Passado o sentimento, o que vem depois é a ação. Então, uma ação vem precedida de um sentimento. Então, se a pessoa tem um sentimento de alegria, ela pode dar um pulo, ela pode dar um sorriso, ela pode falar algo feliz, né? Quer dizer, o sentimento, ele gera uma palavra. A gente fala do que está cheio o coração, e o coração é onde está guardado, né? Onde fica produzido e produzindo os nossos sentimentos, as nossas, primeiro, nossas emoções, que a emoção é aquilo que está lá dentro, o sentimento é aquilo que é exteriorizado, aquilo que está fora. Então, nós sentimos e depois temos uma ação. Então, nós temos que cuidar muito bem mesmo do nosso pensamento, para que lá na frente as nossas ações, elas sejam boas ações, para que a gente tenha qual é o outro, a outra parte que gera o pensamento, que gera o sentimento, que gera a ação, é o resultado. Então, o resultado daquilo que eu tenho hoje, né? O resultado que eu tenho hoje, o resultado material, o resultado do meu trabalho, do meu negócio, o resultado da minha família, o resultado do meu casamento, o resultado dos meus relacionamentos, todos os resultados, eles vêm por quê? Porque antes foi pensado, foi sentido, foi ter tido ações, e essas ações geraram resultados. Então, por que eu estou aqui agora fazendo um vídeo desse para te ensinar, para te ajudar a pensar? Porque primeiro eu pensei em fazer alguma coisa para ajudar as pessoas, para facilitar a vida das pessoas, para ajudar as pessoas a resolver as suas vidas, e isso me veio um sentimento muito bom, muito agradável, de poder realmente transmitir esse amor, né, pelas pessoas, esse ensinamento, e esse sentimento me trouxe as atitudes, e aí que a gente está tendo uma atitude de fazer, e o resultado disso eu vou ver depois, né, na sua vida, naquilo que aconteceu, se você realmente teve uma melhora, você aprendeu a pensar, não tem ficado mais tão ansioso, não tem deixado chegar em estado de depressão, e isso vai com certeza ser o resultado, né, de todo esse trabalho que a gente está fazendo aqui. Então, nós temos que entender que o pensar, se a gente pensar
olhando o lado negativo das coisas, o lado de ausência, porque tudo que é negativo é a falta de um positivo. Guarda isso. Tudo que é negativo é a falta de um positivo. Então, se está me faltando um positivo, eu acabo permitindo com que as coisas negativas, e normalmente as coisas negativas, os pensamentos negativos, eles vêm de fora, eles vêm do exterior. Então, é a mídia que coloca muitas vezes notícias ruins, notícias ruins, notícias ruins. É tanta notícia ruim acumulada de manhã, de tarde, de noite, que nos convence, se for permitido, se você não tiver a capacidade de rejeitar o pensamento, e aí tem uma arma muito importante, porque nós não podemos deixar pensamentos ruins fazerem ninhos na nossa cabeça, sabe? É natural até que, eu não sei se já aconteceu com você, mas um passarinho fazer cocô na sua cabeça. Já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo, um passarinho fazer cocô na minha cabeça ou no meu ombro, em alguma parte do meu corpo. Ao longo da nossa vida isso vai acontecer, se não aconteceu com certeza. Agora, deixar o passarinho fazer ninho em cima da sua cabeça, isso não é um acontecimento, não foi por acaso, isso foi porque eu permiti. E se eu permitir com que o passarinho ficasse na minha cabeça, então vai ser terrível, porque além dele ficar na minha cabeça, azucrinando, gerando dor de cabeça, aí o passarinho que eu falo seria um problema, né? Seria uma má notícia, seria um pensamento negativo. Então ele vai ficar na minha cabeça, vai gerar filhotinho, vai gerar outros problemas, vai fazer sujeira na minha cabeça, eu vou ter dor de cabeça, eu vou ter enxaqueca, essa enxaqueca pode irradiar para o corpo e eu ter dores no corpo. Então, veja como é terrível não cuidar, não gerenciar o pensamento quando a gente não sabe nem como fazer. Então, aprenda hoje. Quando você está se sentindo mal, então, quando você está para baixo, isso significa que você está precedendo de um pensamento ruim. Quer uma dica de sabedoria para você já cortar esse mal agora, de cara, é fazer gratitude, é você fazer gratidão. Por exemplo, pega uma folha de papel, escreve, é importante essa ação, isso é uma tarefa para você, escreve 10 motivos de gratidão, porque a gratidão, ela nos aproxima do Criador, ela nos aproxima de Deus, porque quando a gente é grato, independente da situação que a gente possa estar vivendo, você pode estar passando uma coisa muito difícil, muito delicada, uma perseguição, uma falta de dinheiro, uma solidão, uma coisa muito triste, uma perda de alguém querido, mas se ainda assim você pensar em gratidão, você pensar que tem coisas boas acontecendo na sua vida a despeito dessas coisas, você muda a chave do teu pensamento. Na hora, você sai do negativo e vai para o positivo, e isso vai te fazer se sentir bem. Isso vai fazer você ter ações melhores e o resultado também depois vai ser muito melhor. Então, vamos ficar aqui nessa aula de hoje sobre origem, sobre como pensar, sobre os pensamentos negativos, e até a próxima aula. Tchau, tchau.